A adoração dos reis magos simboliza a homenagem de todos os homens ao menino Jesus, Rei dos Reis. Até os reis se curvam perante Cristo e reconhecem a sua divina realeza. Simbolicamente, este episódio bíblico significa que os poderosos devem servir os pobres, partilhando sua riqueza com os mais humildes, mas sempre enxergando Cristo neles. Então é por Cristo, não é por um espírito comunista de puro igualitarismo, senão por caridade. A designação mago era dada entre os orientais à classe dos sábios ou eruditos. Contudo, esta palavra também era usada para designar os astrólogos. Belchior ou Melchior seria o representante da raça branca, europeia, e descenderia de Jafé. Gaspar representaria a raça amarela, asiática, e seria descendente de Sem. Por fim, Baltazar representaria todos os da raça negra africana e descenderia de Cam. Jafé, Sem e Cam são os 3 filhos de Noé, que, segundo o Antigo Testamento, representavam as 3 partes do mundo e as 3 raças que o povoavam naquele tempo. Estavam assim representadas todas as raças bíblicas e as únicas conhecidas na altura: os semitas, os jafetistas e os camitas. Pode-se então dizer que a adoração dos reis magos ao menino Jesus simboliza a homenagem de todos os povos da terra ao Rei dos Reis. Em alguns países, como eu já tive a oportunidade de dizer, é no dia 6 de janeiro que se entregam os presentes. Ao chegarem ao seu destino, os reis magos deram como presentes ao menino Jesus ouro, oferecido por Melchior, que representa a sua nobreza, incenso, oferecido por Gaspar, que representa a divindade de Jesus, e mirra, oferecido por Baltazar. Mirra é uma erva amarga e simbolizava o sofrimento que Cristo enfrentaria na terra, porque era usada nos embalsamamentos. Simbolizava também a humanidade de Jesus. Isso para a gente se situar um pouco dentro desse cenário, para entender também que tudo de Deus tem um significado, tem um porquê. Porém, hoje eu quero me ater às atitudes dos personagens do relato evangélico. O chamado dos reis magos simboliza o chamado universal de todas as nações à salvação e à participação nos bens da redenção. Se Deus chamou os reis magos por meio da estrela, a nós nos chama através da sua igreja, com a sua pregação, doutrina, liturgia e governo. A Igreja Católica é a embaixada de Deus na face da terra. Foi ensinada, foi montada, foi empoderada e enviada pelo próprio Cristo, que é Deus, e foi a única. Isso esteja bastante claro. Na qual está presente o Espírito Santo para guiar todo o povo de Deus até o fim dos tempos, até a parousia, até o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. A estrela guiou os reis magos a Jesus, e hoje é a igreja quem nos leva até ele. Logo, a Epifania
é a festa que nos convida a agradecermos ao Senhor, como também a lhe implorar a graça de sermos guiados sempre por toda parte, através de sua luz celeste, bem como de acolhermos com fé e vivermos com amor todos os dons que a Santa Igreja nos dá. Como toda a Bíblia, também esta página está escrita para nossa instrução. Agora, hoje, é muito importante que vocês conheçam bem a doutrina, e a melhor maneira de conhecer bem a doutrina é através do catecismo da Igreja, por causa de determinados pastores, do episcopado ao clero, que destoam, lamentavelmente, e graças a Deus são poucos, do que é o magistério perene da Igreja. Na história do Evangelho de hoje, emergem claramente 3 reações diferentes ao anúncio do nascimento de Jesus. A reação dos magos, a reação de Herodes e a reação dos sacerdotes. E vamos começar pelos modelos negativos. Primeiro, o de Herodes. Assim que ele ouviu falar sobre Jesus, o que aconteceu? Ficou perturbado. Convocou uma reunião com os sacerdotes e os escribas, não para saber a verdade, mas para armar uma cilada. Herodes representa a pessoa que já fez sua escolha, cheia de malícia. Entre a vontade de Deus e sua própria vontade, ele fica com a sua. São seus critérios, os seus juízos que valem. Ele está determinado a acabar com qualquer ameaça, qualquer discurso contrário ao que ele quer. E aqui nós vamos encontrar, na igreja de hoje, os católicos ao seu modo. Ah, padre, eu sou católico do meu jeito. Tem coisas que a igreja ensina que eu não concordo. E se dizem católicos. Exemplo. Ah, padre, eu acho que esse discurso aí da modéstia da igreja, nada a ver. Ah, a mulher não pode usar uma roupinha um pouco mais decotada, não pode botar um biquíni, isso é muito quadrado. Ah, padre, eu acho que a maconha, saca? Bicho, recreativa, sabe, dá um tapa em casa, pô, não tô fazendo mal a ninguém, eu tô ali de boa, na minha. E não sou viciado, é só aqui e ali, numa recreação. Velho. Tem gente que já saiu do meu confessionário chorando porque eu não dei absolvição, porque não estava a fim de largar a maconha. Aí sai, batendo as tamancas com raiva, e vai para uma seita, achando que está se vingando da igreja. O prejuízo é todo da pessoa que sai. A igreja não diminui em nada, Cristo não diminui em nada. A gente lamenta, lógico, porque a gente quer o bem de todos. Mas quer sair, sai. Fazer o quê? Cada um é dono de si e depois vai responder pelos seus atos perante o tribunal de Deus. Casal que usa métodos contraceptivos, que dizem que nós, solteirões, padres, não sabemos da realidade dura, né, das famílias mais numerosas. Somos uns alienados. Não estudamos nada, nós não viemos de uma família, nós nascemos de ovos. Os sacerdotes vêm de ovos, parecem na face da terra. Né? A galera do sexo livre, faço sexo do jeito que eu quiser, com quem eu quiser, meu corpo, minhas regras. E estão na igreja e vêm, comungam. Não, porque eu amo Jesus Eucarístico, eu creio que Ele está na Eucaristia, sim. Eu preciso dele. E comete sacrilégio atrás de sacrilégio, sem saber que come a própria condenação, como diz a Sagrada Escritura. Isso não sou eu que estou falando.
Como todo pecador, Herodes devia achar que estava cumprindo o seu dever, defendendo sua realeza, sua família, o bem da nação. Como fizeram tantos outros ditadores da história. Encomendar a matança dos inocentes foi uma medida exigida pelo bem público, moralmente justificada, como aconteceu na implantação do comunismo no mundo inteiro. Religiosos eram pessoas fanáticas que não concordavam com o comunismo e por isso eram inimigos públicos que deviam ser exterminados. Assim é o pecador que não aceita a verdade, sente-se perturbado por ela. A sua consciência grita ao seu ouvido e ele não suporta esse grito. E aí o que faz? Mata Deus em seu coração. Vira ateu, passa para alguma seita, cristão ou não, que se adapte à sua escolha, que lhe dê razão, que alivie a sua consciência. E aí vamos lá, pegue aí a sua Bíblia. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Vamos ver o que diz. Note bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, tá assim, ó. Ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, ou seja, estão na igreja, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Está aí esse pessoalzinho aqui, ó. E eu falo pessoalzinho, vamos lá. E sobretudo no mundo de hoje, no mundo do politicamente correto, a gente tem que estar constantemente se explicando. Esse pessoalzinho é amado por Deus, é amado pela igreja, por nós padres. E quando nós falamos assim, é para que consigam se enxergar. É difícil, porque são soberbos, tá? E o soberbo não aceita a verdade. Mas isso não muda a atitude de um pai. A Bíblia é muito clara: o pai que ama o filho castiga-o com frequência para não chorar depois, Eclesiástico 30. Então a gente precisa enquadrar, dizer as coisas como elas são. É para ter impacto mesmo. É para sentir como se fosse a lapada, mas é a lapada do acorda. Não é uma lapada punitiva, pura e simplesmente. E sempre nós vamos terminar os nossos discursos instrutivos como Jesus terminava os dele. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Quem não quiser, fazer o quê? Agora pega aí 2 Timóteo 4, 3 a 4. Vejam, isso tem quase 2000 anos. Né? E é atualíssimo. Virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões, ou seja, meus afetos desordenados, né? E pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. As fábulas que vão dizer que não existe inferno, que Deus é bom com todo mundo, e por aí vai. E assim a pessoa peca com a consciência tranquila. Uma das grandes sutilezas do demônio, ele faz a pessoa se achar muito boa. Não, eu não vou para o inferno porque eu sou santo, eu sou muito bom. Hoje em dia, quais são os parâmetros de santidade? Eu não mato, eu não roubo. Aliás, o roubo já até saiu, eu não mato, agora é um só. E roubo a gente vê a cada momento na televisão. Né? Eu não mato, eu não sou santo. Vamos passar para a atitude dos sacerdotes e escribas. Consultados por Herodes e os magos para saber onde o Messias nasceria,
Eles não hesitaram em dar a resposta certa. Eles sabiam onde o Messias ia nascer. Foram capazes de indicar aos outros, mas não se mexeram. Não foram correndo a Belém, como seria de se esperar por pessoas que estavam esperando um Messias, senão que permaneceram confortavelmente instalados em Jerusalém. Eles agem como sinais de trânsito, indicam o caminho a seguir, mas permanecem imóveis na beira da estrada. Vemos simbolizada neles uma atitude generalizada entre nós mesmos. Sabemos muito bem o que é seguir Jesus, ir atrás dele, e se necessário podemos explicá-lo aos outros, mas nos falta a coragem e a radicalidade de vivê-lo. Já digo uma coisa para vocês, Jesus é radical. Eu mato a cobra e mostro o pau. Se quiseres me seguir, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem. Foi o que ele disse ao jovem rico. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Isso é radicalidade ou não é? Então, sem essa de ficar tentando mudar o discurso para se adaptar ao que você quer. O discurso é esse, quer bem, não quer banquinho da disciplina, aqueles que ainda sentirem que tem chance, que querem, se não, escolhe aí, está cheio de seita. Tem para todos os gostos, para todo pecado tem uma seita diferente aí. Ai, que horror, padre, você está me expulsando da igreja? Não. Eu estou querendo dizer que aqui não é a casa da mãe Joana. Eu estou querendo dizer que aqui tem regra. Eu estou querendo dizer que aqui tem uma doutrina que não vai se dobrar ao que nós, homens e mulheres, queremos. Porque a verdade é eterna, é perpétua, ela não muda. Senão ela deixa de ser verdade. Mudança implica o quê? Imperfeição. Porque muda aquilo que era de um jeito e adquiriu uma perfeição que não tinha, ou que era de um jeito e perdeu uma perfeição que tinha. A verdade não é assim. Porque Deus é a verdade e Deus é imutável. Deus não adquire perfeição que não tinha, ou também não perde perfeição que tinha. Então, aqui estão os mornos e acomodados. E eu vou dar alguns exemplos que incomodam. Netflix. Porta dos Fundos. Bom, quem não conhece, Netflix é uma provedora de filmes. Netflix banca filmes contrários à fé. Tem na sua plataforma filmes blasfemos. E muita gente tem, inclusive, a gambiarra da Netflix. Pirateia a Netflix. Por quê? Porque não vive sem filme. Então, essa é a categoria de cristão hoje em dia. Ah, padre, o Porta dos Fundos eu não concordo também, acho um horror. Alguns esquetes que eles fazem, mas os outros são super engraçados, são bons. E aí está lá, colaborando com a Porta dos Fundos, porque cada vez que a gente acessa, isso vai gerando o quê? A audiência que, no final das contas, gera monetização. E aí eu coopero com o mal. Jesus é muito claro que o teu sim seja sim, o teu não seja não, tudo mais procede do maligno. E aí a gente fica fazendo conchavo, acordo com os nossos afetos desordenados, com a chamada concupiscência. Não é assim o proceder de um cristão. E aí a criatura, o que ela faz? Ela não gosta desse discurso, ela não quer se instalar, ela vai procurar um sacerdote que diga, não, meu bem, você tem razão. Não, minha querida, meu querido, você tem razão, esse padre é doido, esse gordo aí não sabe o que diz. É um jihadista católico. Pronto. Não tem a música que diz assim, a quem você quer seguir, a quem você quer seguir.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolha quem você quer servir. Quem você quer seguir. Pega a literatura dos santos e vê se existe essa permissividade que a gente vê hoje em dia. Eu pergunto o seguinte, vamos lá? Essa técnica se chama empatia nas relações humanas. Capacidade de se colocar no lugar do outro. Né? Imagine, Netflix fez um filme descendo o pau em você, na sua família, denegrindo a imagem do seu pai, da sua mãe. Eu pergunto se você iria continuar a assinatura da Netflix com esse filme lá. Ah, não, padre, aí não. Agora com Jesus, tudo bem? Hã? Deu para entender? Beleza. Eu, inclusive, aposto que muitos entrariam na justiça contra uma tal empresa, sim ou não? Então, hoje, existe essa leseira, essa pasmaceira dentro da igreja. Tem fiel que não paga o dízimo, ou quando paga uma merreca. Atenção, tem aquele que na merreca, entre aspas, está dando mais do que muita gente que tem condição boa. Então, a questão é quanto você ganha e quanto você dá para ajudar materialmente no trabalho de evangelização. Já vou dizer uma coisa aqui. Os nossos toldos, convido a darem uma passeada. Entrem por aqui, vão lá e olhem. Os toldos lá perto da secretaria, no outro prédio. Vocês vão ver, o sargento Afonso colocou umas fitas isolantes brancas, porque eles vão ruir. Já está chegando no limite, 8 anos. E sabe quanto é para trocar os toldos? R$35 mil. E eu sonho com aquele dia em que a gente vai apresentar uma situação como essa, sem precisar fazer churrasco, feijoada, em que os fiéis vão doar por esta consciência. A casa do meu pai está em ruínas. Leia Malaquias 3:10 e outras passagens referentes a isso. Então, meus irmãos, é hora de mudar a nossa mentalidade, a nossa atitude. Quantos não se instruem na fé, ficam só com catequese de primeira comunhão e crisma? Quantos católicos não evangelizam? Enquanto os irmãos evangélicos estão aí, evangelizando até nas paradas de ônibus. Quantos não são desleixados quanto aos sacramentos? Está até praticando a fé, mas não fez não fez a crisma e não vai fazer. E o padre está falando lá de catequese, não é comigo, não, isso é para os outros, é para menino de 15 anos. Sem noção. Lembremos-nos que os quentes eu abrasarei, os frios eu aquecerei, os mornos eu vomitarei. Está na Bíblia. Então, quem não quiser ser vomitado, saia dessa categoria. E aí, vamos lá. Vamos para a psicologia das homilias. Toda vez que você escutar uma homilia e se sentir incomodado, saiba que aí onde você se sentiu incomodado, a menos que o pregador esteja falando uma heresia, porque a heresia incomoda quem está na verdade. Mas eu estou falando daquela pregação ortodoxa. Incomodou, significa que aí você tem que trabalhar. E aí seja humilde, porque o orgulhoso vai se sentir esbofeteado pelo padre. O padre me bateu. Ai, o padre me bateu. Nenhum sacerdote tem prazer em bater em ninguém.
O que a gente ganha em fazer homilias, vamos dizer, humilhantes? Nada. Mas o que é característico de um profeta é não só anunciar a verdade, mas denunciar o erro também. Agora existe um processo psicológico chamado identificação. A pessoa, quando se identifica, aí lógico vai doer. Eu sou discípulo de um dos maiores, se não o maior, pregador da língua portuguesa, Padre Antônio Vieira, que dizia que o sermão bom é aquele que dói, é aquele que incomoda. E justo por quê? Porque é aquele que ajuda a pessoa a se converter, a mudar, a se santificar. A Bíblia fala em fazer-se violência. A palavra é essa, não é fazer-se carinho. Fazer-se violência, arrancar aquilo que não está em conformidade com o Evangelho. Então, quantos fiéis não se envolvem com a igreja? Entram na igreja como quem entra num supermercado, enche o carrinho e é alienado. Católico que entra ano, sai ano, continua o mesmo. É só a missa dominical, umas oraçõezinhas à noite, uma cestinha básica no final do ano, com as roupinhas velhas, uma esmolinha para o pobre no sinal e está se achando. O santinho, a santinha. Pelo amor de Deus. Veja, vai ter recém-convertido que vai estar aí, louvado seja Deus, glória a Deus. Não está fazendo nada errado, não. Eu estou falando é da pessoa que há 20 anos está nesse grau, não subiu nada, não mudou nada. E se acha. Enquanto tem muita gente aí perdida no pecado, nas seitas, irmãos que estão balançando, e aí nós não somos capazes de ajudá-los na fé, porque somos ignorantes da fé, porque as coisas do mundo, os nossos compromissos com o mundo, com os nossos prazeres, falam sempre mais altos. Mais alto. Católico acomodado, preguiçoso e covarde. Recebeu muitos talentos de Deus, mas os enterra. Aquilo que dá trabalho ele não faz. Quer sempre estar de bem com todo mundo. Não tira do coração ressentimentos guardados. Pois sua regra de vida é: eu quero quem me quer. Está buscando ser feliz nesta vida e não na outra. Os atos de religião são para utilidade própria, para tranquilizar sua consciência ou para posar de santo, mas não no sentido de se auto-superar cada vez mais e buscar o imperativo da santidade. Sede santos como vosso Pai nos céus é santo. Não tem na cruz a sua bandeira, não é servo de Cristo, senão que quer ser servido por Ele. Quer as curas de Deus e suas bênçãos, mas não o serviço de Deus. Finalmente chegamos aos protagonistas desta festa, que são os magos. Eles não ensinam com palavras, mas com ações. Não pelo que eles dizem, senão pelo que fazem. Se eles tivessem feito cálculos dos perigos, das incógnitas da viagem, eles teriam perdido a determinação inicial e não teriam encontrado o Messias. E aí, quantos hoje em dia não ousam viver a plenitude do Evangelho por medos? Medo do que vão falar, que eu não quero ser taxado de carola, né? Sobretudo adolescentes, têm horror a serem taxados de carola. E aí eles entram na dança podre do mundo depravado. Depravado no sexo, depravado na bebida, depravado na maconha e outras coisas mais. E aí entram nessa cultura podre de usarem-se uns aos outros, ficando nas boates, e daqui a pouco está lá, grávida, pai antes da hora, porque era essa categoriazinha de católico que eu estou denunciando aqui, que não está se deixando transformar. Eu fiz um curso sobre educação católica com o professor Felipe Neri, e ele falou ali algo que já se perdeu há muito tempo na igreja. E por culpa dos pais, antes de mais nada,
Que os adolescentes que hoje estão preocupados em namorar, né? Estrear como jovens adultos, não estão sendo levados a uma vida de intimidade com Deus. Essa é a etapa na caminhada cristã, destinada para a adolescência. Começar os retiros, começar a discernir a vocação. Será que Deus me chama a ser leigo consagrado, padre, a me casar? Mas não. Esse catoliquinho básico aí, morninho, essa coisinha amorfa, leva a isso. Aí depois o pai não entende porque o menino engravidou. Depois o pai não entende por que o menino está viciado em drogas. Porque a fé não transformou. O exemplo não veio de casa. Difícil tirar leite de pedra. Então, os magos são exemplos de confiança em Deus e fidelidade a um chamado. E também tem um outro aspecto muito interessante no Evangelho de hoje, fazendo já uma extrapolação a partir do que Jesus diz. Toda vez que a gente dá um copo d'água a um pequenino, que pode ser a criança, como pode ser um pobre, é a ele que nós damos. E aí nós podemos enxergar outras epifanias. Por exemplo, Cristo que se apresenta no pobre. Aos magos ele se apresentou no menino Jesus. Até porque era o próprio Cristo. Não era uma simbologia. E aí eu pergunto, diante desse tipo de epifania, como é que você reage? Esses dias, eu estava num restaurante, entrou uma mulher. Pobre, perturbada psiquiatricamente. E eu comecei a ver a indiferença das pessoas todas. Bati o olho nela, estava conversando com o pessoal, mas estava só observando. Ela foi de um lugar para o outro. Tinha gente que só fazia assim, ó. Ele sai daqui. E na nossa mesa ela parou. E na nossa mesa ela foi acolhida. E na nossa mesa ela recebeu alimento. Conversamos um pouco com ela, vimos que ela realmente era uma pessoa perturbada. Aí, dali a pouco veio o garçom e a tirou do ambiente. Então, quantas vezes a gente espera o pobre pedir? A caridade não é passiva. Num primeiro momento ela pode até ser. Acho que a caridade dos neoconvertidos costuma ser passiva. Mas a caridade do santo é ativa. Você não pode ver uma pessoa estirada no meio da rua e essa cena não lhe tocar o coração. Você não vai fazer nada se você não tiver dinheiro, não tiver Pix, não tiver nada para fazer. Tá? Mas, sabendo que são pessoas que vivem na caridade, oi meu irmão, você quer comer alguma coisa? Você já tomou café hoje? Dá o que você puder. Pode ser um café preto com pão com manteiga que você compra na padaria ali do lado. Mas a gente não quer tomar tempo com essas coisas. Nós temos coisas mais importantes. Eu vou me atrasar para o almoço em família. Eu posso lhe garantir que a hora que você morrer, meu querido, minha querida, esse pão com manteiga e esse café vão ter muito mais valor do que a sua confraternização em família. Ou então eu não sei nada de teologia, tá? Então, o santo prioriza o que é mais importante. Tudo bem. Em si não há um pecado, vamos lá. A linha do pecado começa a partir da advertência da consciência. Tá? Obviamente, a regra de conduta nossa é a consciência. Por isso nós precisamos alimentar as nossas cabeças com a verdade. Quanto mais a gente se instruir, tanto melhor nós atuaremos. Tá?
E aí vem o diabo e fala assim, não, fica onde você está, porque você está vendo, quanto mais você estuda, mais você vê que tem o que fazer e se compromete. Então, essa atitude é pecaminosa, tá? Porque tem uma graça de Deus que quer me elevar para que eu tenha até um prêmio eterno melhor. E a criatura mesquinha, espiritualmente, não quer nada. É a lagarta que não quer virar borboleta, quer viver eternamente lagarta. Então, lagarta, não reclame o dia que um ser humano pisar em cima de você. Você se desbagaçar toda. Porque Deus queria que você voasse. E você preferiu ser lagartixa. Então, como está a nossa atitude diante dos pobres? E não só dê esmola. Vamos rezar. Uma oração interior. Você pode estar conversando com a pessoa em atitude de oração. Senhor, toma conta dele, que não lhe falte o alimento. E, sobretudo, no final da vida, salva-o. Tá? A gente pode estar constantemente fazendo bem. E se não tiver dinheiro, falou, meu filho, eu estou sem dinheiro aqui, não tenho Pix, não trouxe o celular, nada, mas eu vou fazer uma oração para Deus prover. Pode ter certeza que o que você não deu, Deus vai dar pela mão de outra pessoa, se você rezar. É simples assim a nossa fé. Os magos, avisados através do sonho que não deveriam voltar a Herodes, voltaram por outro caminho. É outro detalhe que às vezes pode passar desapercebido. E qual é o recado para nós? Quando nos encontramos com Cristo, não devemos voltar atrás. Devemos abandonar os antigos caminhos que levavam ao pecado. O caminho de volta a Herodes levaria ao pecado, ao assassinato de Jesus. Por isso, após o encontro com Cristo, seria necessário mudar o caminho que levava ao pecado. O encontro com Cristo deve causar em nós uma mudança de vida. E mudando de vida, os caminhos devem ser outros. E aí vem o dever de casa, para não perder o costume. Para você se perguntar, sobretudo com base no ano passado, já para planejar a santificação sua e da sua família neste ano. O que você vem mudando em sua vida desde o seu encontro com Cristo? O que melhorou? De repente a gente vai ver, nossa, mudou tão pouco. Então o que pode mudar mais? A gente sempre tem aquelas questões que incomodam, né? Aquele perdão que está pendente, é aquele desapego que está pendente, né? Que a gente vai deixando para depois, põe para debaixo do tapete as caveiras, né? E nunca resolve. Quando vamos resolver? Quando vai começar? Vou dar uns exemplos interessantes de coisas muito bonitas que a gente tem visto no nosso meio, de gente convertida. Por exemplo, tem gente que não recebe mais presente de aniversário. Sempre pede cestas básicas ou uma quantia em dinheiro no seu aniversário, quando faz um churrasco, alguma coisa, para quê? Para dar para os pobres. São pessoas que não precisam de presentes. Né? Tem famílias que no Natal fazem assim. E aí é muito melhor, ao invés de você ficar pirado num shopping, aí é uma luta para estacionar, é aquele estresse, aquele corre-corre, aí tem que ficar pesquisando, perdendo horas para ver onde está mais barato. Cara, caindo nessa roda viva do materialismo aí, vamos simplificar. Determina lá, dependendo da condição da sua família, é R$30, é 50, é 100 que cada um vai dar. Entrega numa instituição de caridade, numa capelania dos bombeiros, enfim. Qualquer lugar, tá? Meio a meio, sei lá, enfim. É isso. E tem gente que tem dado passos a mais. Se juntam para fazer fixamente caridade todo mês numa instituição. Amigos que têm o compromisso. Porque o compromisso é com Cristo. Tá? Eles querem dar testemunho. Eles querem dar testemunho, sobretudo, para filho, para tio, para pai. E aí, jovens que me escutam, vocês também cuidado para não cair nessa história de que
Ai, meu pai e minha mãe têm que me edificar, têm que me dar bom exemplo. Vocês também. E de repente você pode ensinar muito para o seu pai e para a sua mãe. De repente eles veem vocês fazendo caridade, rezando mais. É claro que vão se sentir incomodados. A gente tem que sair desse vitimismo, desse coitadismo, dessa passividade que o paternalismo cultural causa. E esse país é assim. Só tem vítima, só tem coitado, bolsa isso, bolsa aquilo, dívidas históricas. Ah, caramba! Isso aleja o ser humano. Vamos dar às pessoas condições de andarem com as próprias pernas. Isso sim. Então, nós precisamos ser protagonistas das nossas histórias. Todo santo é proativo, não é passivo, não. Quanta gente não serve nas pastorais porque querem ser um Cristo para o irmão? Porque querem potencializar a capacidade de evangelização daquela comunidade? Quantos aí não começaram a dar um dízimo melhor, em sinal de desapego, como prova de fé, com esse desejo de construir o reino de Deus? E também é tão bonito ver, às vezes, a pessoa fala: padre, eu queria fazer essa contribuição aqui, porque eu recebi um dinheiro extra, de um precatório, sei lá do quê, e vai dar o dízimo daquilo ali, como gratidão a Deus. Pessoas que dão dízimo das heranças, pessoas que deixam parte da sua herança para a igreja. Na nossa família, vamos lá, eu morava aqui. E aí, tinha alguns inconvenientes. Cachorros do Canil integra uivando às 4 horas da manhã. Marcha às 6h30, 7 horas da manhã, com gritos, enfim, várias questões que me fizeram querer mudar. Beleza. Aí eu pensei, e vamos lá, eu sou capelão e eu sou da carreira militar, então eu tenho o meu salário, não faço isso com dinheiro da paróquia, nada disso. Inclusive sou dizimista também, como todos os capelães. Nós pagamos o dízimo para a cúria, para sustentar a estrutura do bispo, que tem escritório, secretários, tem viagens a fazer, porque ele é um só, para todos os militares do Brasil, etc. Muito bem. Aí o meu dízimo é de 10%, tá bem? Só para constar. Não que tenha que ser, a igreja não impõe que seja 10%. Mais uma vez que a palavra que está na Bíblia é dízimo, e o significado de dízimo no dicionário é 10%, eu acho por bem dar 10%. E dou. E nunca me faltou nada. Muito bem. E aí, eu pensei, bom, se eu for alugar um apartamento, por menor que seja, aluguel é dinheiro perdido. Então vamos comprar. Comprei, no buraco, baratinho. E já conversei com meu irmão e minha cunhada, que quando eu partir para a eternidade, uma vez que eles têm uma boa condição financeira, esse dinheiro será doado para a igreja, todo. Dividir em 5 partes. Uma parte vai para o ordinariado militar, a outra vai para as carmelitas aqui, convento de clausura, a outra vai para as missionárias da caridade, a outra vai para as clarissas daqui, a outra vai para as clarissas de Anápolis. Por quê? Meus sobrinhos são 2 só. Já vão ter a herança dos pais. Para que mais? Não que eles tenham essa mentalidade, mas o ser humano fica nessa. Não, eu pego, torro e vou de primeira classe para Dubai. E aí? O bem que poderia ser feito não é. Porque a nossa mentalidade é essa.
Hoje os pais querem deixar verdadeiros tesouros para os filhos. E aí vale o ditado nordestino: avô rico, filho nobre, neto pobre. Tá? A melhor coisa é você não dar perspectiva de herança nenhuma. Porque aí seu filho vai atrás de estudar, encher a cabeça de cultura, tem um alto coeficiente de empregabilidade. Deixe sim alguma coisa para uma emergência, mas muito cuidado com essa mentalidade terrível que assola esse país, que gera cada vez mais pessoas instaladas, acomodadas, preguiçosas. Então, hoje, quando chegar em casa, medite sobre isso, que vai mudar no seu agir, em todos os planos, no espiritual, no físico também, no material. Reze ao Espírito Santo e ele o iluminará. Senão a epifania não terá sido mais do que uma simples memória de um episódio bonitinho da história do cristianismo. E hoje, lembrem-se, no Natal eu disse, deixei um dever de casa. Pense naquilo que você vai oferecer para Jesus no dia de Reis, que é hoje. Por sinal, produção, não deixa eu esquecer, eu tenho que passar uma bênção das casas que os chefes de família podem fazer. Tá? Vou passar, vai ficar lá no site. Não deixa eu esquecer não, por favor. Então hoje, quem fez o dever de casa como foi proposto, no final da Santa Missa, vai entregar para o menino Jesus. Eu quero deixar claro, isso que a gente vai fazer aqui, né, foi uma proposta que eu fiz, pelo costume de passar dever de casa nas homilias, não faz parte da liturgia da Epifania. Por isso eu vou deixar para o final, depois dos avisos. É um presentinho que nós, individualmente, nesta capelania, concordamos em dar para Jesus na semana passada. Quem está vindo hoje à missa não teve oportunidade, pense em alguma coisa que você quer mudar. Um compromisso que você quer e pode fazer. Que você vai trabalhar o ano inteiro. De preferência, escolha aquilo que, se mudar, outras coisas vão mudar também. E assim, hoje, nós nos juntamos a Gaspar, Melchior e Baltazar, presenteando o menino Jesus. Lembrando que, quanto maior o sacrifício, mais agradável a Deus. Agora, também, cuidado, para você, daqui a pouco não estar se frustrando porque o presente que ofereceu estava muito maior, né? Fica a dívida do presente. O presente é muito caro, a pessoa não dá conta de pagar, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.